Olá, assista agora ao Jornal Panorama, que traz as notícias do Parlamento Capixaba. Nossos destaques de hoje são: projeto de lei prevê isentar motociclistas de pagamento de pedágio. Combate à violência contra a mulher gera pronunciamentos e propostas de lei. Deputado critica o voto impresso. Veja como foi o terceiro dia da semana de trabalhos em plenário. Quem traz as informações é a repórter Larissa Lacerda. 2 projetos começaram a tramitar na sessão desta quarta-feira. O primeiro deles isenta motociclistas do pagamento de pedágio nas rodovias estaduais. A iniciativa é do deputado delegado Danilo Baiense. Você vê que as motos, elas são veículos leves, pesam em média 250 quilos, quando um veículo de passeio ele pesa um pouquinho a mais de 1.000 quilos, e esses motociclistas, eles pagam 50% do valor do pedágio. Você pega a rodovia do Sol, por exemplo, uma moto paga R$ 4,50. A moto ela não pesa praticamente nada, 250 quilos. Ela não causa nenhum dano, né, às vias, ou seja, ela somente é utilizada para prestação de serviço. Você vê que a grande maioria dessas pessoas que estão de motos aí na rua, eles estão trabalhando para ganhar o pão de cada dia. Inclusive, recentemente, nós tivemos também fazendo indicação ao governo do estado com relação ao problema dos guinchamentos das motos. Muitas dessas pessoas ficaram desempregadas em virtude da pandemia, tiveram dificuldade até para pagar o licenciamento, e agora esses veículos têm sido apreendidos com valores absurdos. Você vê um guincho, às vezes leva 14, 16, até 20 motos num guincho e cobra um valor individual. Esses veículos ficam apreendidos às vezes por 30 dias e a pessoa acrescenta uma dívida superior a R$1.000. E a outra matéria que começou a tramitar é a proposta de emenda constitucional que determina a recomposição dos valores investidos na área de educação pública. A iniciativa é do deputado Sérgio Majeschi. Aqui no estado do Espírito Santo, por muito tempo, se maquiou o orçamento da educação, porque estados e municípios, constitucionalmente, são obrigados a aplicar 25% nos investimentos da educação. É o que se chama de MDE, Manutenção e Desenvolvimento da Educação. E aqui no estado começou a maquiar, tanto no governo Paulo Artung quanto no governo Casagrande, passou-se a contabilizar nesse valor pagamentos de aposentados e pensionistas, o que é proibido. Então, mas isso foi feito com amparo tanto da Assembleia Legislativa quanto do Tribunal de Contas, que jamais poderiam ter aprovado as contas desses governadores e nem os orçamentos. Nós tentamos de todas as formas reverter isso aqui no estado, não conseguimos. Inclusive o Tribunal de Contas fez uma coisa absurda, criou uma resolução para amparar essa ilegalidade aqui no estado. Em 2017, eu fiz uma denúncia à Procuradoria-Geral da República em Brasília. Isso virou uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, mas infelizmente só foi votado no ano passado, quando por unanimidade os ministros reconheceram que o estado cometia uma grande ilegalidade. E então, nesse tempo que essa maquiagem foi feita, deixou de se investir na educação mais de 6 bilhões de reais, que é um dinheiro que, obviamente, vem fazendo muita falta nos últimos anos na qualificação, remuneração de professores, estrutura das escolas e outras questões mais. Então, o que nós estamos propondo agora? O Estado, ele deveria devolver isso. Óbvio que não tem como o Estado devolver esses 6 bilhões de uma hora para outra. Então, a nossa proposta da PEC é que, gradativamente, esse dinheiro seja devolvido. Ou seja, que, então, assim, por exemplo, a partir do ano que vem, o Estado, ao invés de investir 25, ele invista 26, no outro 27, no outro 28, assim sucessivamente, até chegar a 30% e estabilizar. De tal forma, então, que mesmo que a médio e longo prazo, esse dinheiro venha a ser devolvido, porque isso é fazer justiça com a educação. Já na fase da ordem do dia, os 10 itens que estavam em regime de urgência para votação ficaram em prazo regimental nas comissões. Por isso, retornam à pauta da próxima sessão na segunda-feira. Volto com você, Luciana. Obrigada, Larissa. A informação de que muitas mulheres não têm acesso a produtos para a higiene no período da menstruação provocou a solidariedade da estudante Laura Gomes. Ela falou sobre o assunto na reunião da Comissão Extraordinária de Saúde.
1 a cada 4 meninas brasileiras deixa de ir à escola quando está menstruada por não ter acesso a absorventes. São, em média, 45 dias de aula perdidos por ano, segundo dados do Unicef. As informações foram apresentadas pela estudante Laura Locatel à Comissão de Saúde. A adolescente promoveu uma campanha e conseguiu arrecadar mais de 500 pacotes de absorventes, além de sabonetes e papel higiênico. O material foi destinado à doação para pessoas de baixa renda e em situação de rua. Eu vivi, uma situação de ter contato com uma mulher em situação de rua que me relatou a falta desses materiais para fazer higiene menstrual. Isso me tirou o sono. Eu falei, gente, como que pode, Eu com todo o meu conforto, oportunidade, tendo uma menstruação digna e uma pessoa tão perto, tendo uma situação tão diferente. Então isso me tirou o sono e eu quis, fazer essa campanha. Eu falei que ideal seria a gente não ter que fazer, que as pessoas tivessem acesso, oportunidade, mas essa desigualdade é avassaladora e, como você perguntou, as pessoas que são mais afetadas são as mulheres negras, em situação de rua ou encarceradas também, que vivem em situações muito difíceis, em orfanatos também. Então são em locais que são mais abandonados, são menos vistos pelo Estado. Então é uma desigualdade muito prejudicial para essas pessoas. Outras pessoas que você também citou são as próprias adolescentes em idade escolar, igual você, e que deixam de ir à escola porque não têm acesso, Quais são os dados que você apresentou, dados da Unicef, que mostram que isso também atrapalha no desenvolvimento escolar das estudantes? Sim, estudando um relatório da Unicef, eu me deparei que todas, a maioria, mais de 90%, menstruam ainda estando na escola. A faixa que mais tem meninas menstruadas são com 13 anos, ou seja, no ensino fundamental. Então elas passam o ensino fundamental e o ensino médio menstruando e com muita falta, essa falta de acesso. Então elas perdem em média 45 dias do ano, ou seja, mais de um mês sem ir para a escola porque não tem o absorvente. A estudante participou da reunião a convite do deputado Dr. Emílio Mameri. Fiz uma indicação ao governo do Estado, foi aprovado na Assembleia Legislativa, tem projetos que já estão também tramitando e continuamos trabalhando, porque do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista social, tem um impacto muito grande. Nós sabemos das dificuldades, das desigualdades e as pessoas têm que ter dignidade. Fornecer esse equipamento para as pessoas necessitadas, como os estudantes, primeira menstruação, a manutenção do uso do absorvente, para que elas possam estudar, render, ter qualidade, poder disputar no mercado. E nós temos que nos preocupar sempre com o social, sempre olhando aquela pessoa como a gente é, porque nós somos iguais. O que diferencia são algumas características que nós temos que trabalhar sempre para que a gente possa diminuir essas desigualdades. A Comissão de Cidadania discutiu o projeto que tem como foco a educação no combate à violência contra a mulher. A Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos aprovou matéria que promove ações de valorização das mulheres e meninas capixabas para combater a violência contra a mulher. O projeto de lei é de autoria da deputada Irine Lopes e tem como foco um trabalho educativo na rede pública estadual de ensino, incluindo a capacitação das equipes que atuam nas escolas. Durante a reunião, a autora da matéria lembrou que no mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa 15 anos e os desafios ainda são muitos. Quando eu exerci o Ministério de Política para Mulheres, pude ter a oportunidade de representar o Brasil por diversas vezes nas assembleias da ONU, nas reuniões do ONU Mulheres, em vários países do mundo. A ONU considera a Lei Maria da Penha a terceira não, porque não tem ordem, não tem assim, 1, 2, 3. Mas a Lei Maria da Penha está entre as 3 melhores leis de proteção às mulheres vítimas de violência no mundo.
Portanto, tem um conflito aí, já que nós somos o 5º país no mundo em feminicídio. Como que um país pode ter uma das 3 melhores leis e ser o 5º em homicídio? Então, assim, o poder público está faltando aí. Políticas públicas. E eu não estou falando do Estado do Espírito Santo, eu estou falando do Brasil. Quem quiser aprofundar o debate sobre a Lei Maria da Penha pode participar de uma audiência pública virtual que acontece nesta quinta-feira, das 10 da manhã às 12 horas. O evento será mediado pela deputada Irine Lopes, com transmissão pelo YouTube da Assembleia. Quem também falou sobre a violência contra a mulher foi o deputado Dr. Hércules. Ele lembrou que o mês de agosto é dedicado a este tema e à importância da amamentação. Vendo as dificuldades e o que as mulheres têm passado, essa violência contra a mulher, contra a família, especialmente contra a mulher, eu fiz uma lei, está em vigor, que todo aquele que for condenado pela Lei Maria da Penha, ou seja, a violência contra a mulher, ele está impedido de assumir qualquer cargo público comissionado no Estado. Isso é uma forma de punir essas pessoas violentas que não têm nenhuma compaixão, não têm consideração, não têm nenhum amor pelo próximo, especialmente pela mulher. Eu fico muito feliz nesse mês e nós temos que incentivar também a amamentação. É importante. A amamentação não deforma nada o seio da mulher, não tem nada disso. Ela vai ter uma transformação no início da amamentação, depois o seio volta ao normal. Então, não deixe de amamentar seu filho, faça isso. E você que pode amamentar, que tem sobra do leite, também tira o leite, leva para o banco de leite e você estará ajudando e salvando muitas crianças. Nesta quinta-feira, dia 5, a Câmara dos Deputados, em Brasília, vai decidir se coloca ou não para votação do plenário a proposta de emenda constitucional que cria a obrigatoriedade de impressão do voto pelas urnas eletrônicas. O deputado Sérgio Majeski usou a tribuna para se pronunciar sobre o assunto, que tem provocado muita discussão pelo país afora. Não faz sentido a gente desqualificar um sistema eleitoral sem comprovação. Então, ótimo, se eu tenho provas muito fundamentadas de que existe fraude no sistema, que ele não é seguro, eu apresento isso, né? Eu apresento ao TRE, ao TSE, enfim, a quem de direito. Não se pode causar polêmica sobre um sistema que já tem 25 anos que vem sendo utilizado e usado com sucesso. Eu conheço vários políticos, né, aqui no Estado e fora do Estado, que perderam eleições, as eleições passadas, outras eleições. Eu desconheço um único político sério de verdade que diga assim, olha, eu perdi as eleições porque as urnas foram fraudadas, porque houve fraude nas urnas e tal. Não existe isso. Se desconhece esse tipo de afirmação, né? Além disso, causa espanto que, né, o presidente da República, que é o principal mentor dessa discussão inócua, que ele tenha sido eleito e reeleito tantas vezes por esse sistema, assim como os seus filhos, e agora, do nada, ele começa a questionar um sistema que o elegeu e reelegeu várias vezes. Então, fica cada vez mais evidente que essa discussão inócua ela tem um propósito, né? Desviar o foco dos reais problemas. Então, talvez ali o presidente agora acuado, né, pelas revelações da CPI e pelos vários problemas que o país enfrenta sem que o governo federal apresente propostas críveis, né, para a sua resolução. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. E a gente aproveita para lembrar que, mesmo imunizado, o uso da máscara precisa ser mantido. Fique esperto e se cuide. TV Assembleia mais perto de você no canal digital 3.2.